Boa tarde, meus irmãos. Quero convidá-los a uma pequena reflexão na palavra de Deus. O tema do nosso estudo hoje será Jeová Shalom. O que isso quer dizer? Jeová Shalom. Abra sua Bíblia, por favor, em Juízes capítulo 6, versos 22 até o 24. É dito assim: Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: Ai de mim, Senhor Deus, pois viu o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de O Senhor é Paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos Abiezritas. Meus irmãos, está aqui a expressão: O Senhor é paz. No hebraico quer dizer Jeová Shalom. O contexto aqui é onde Gideão se dá conta que está na presença de Deus. E então ele estremece, ele fica impactado. O pecador diante do santo. O frágil diante do Todo-Poderoso. E ele então fala: ai de mim. O Senhor então lhe traz uma palavra de consolo. Paz seja contigo, não temas. Aí Gideão então, ele fala: o Senhor é paz. Jeová Shalom. O que isso quer dizer? Meus irmãos, para o judeu, no hebraico, a expressão que eles têm de saudação uns com os outros é Shalom. Shalom quer dizer paz. No entanto, o conceito de paz no contexto hebraico é diferente do conceito de paz no nosso contexto. Paz para nós é ausência de conflito, é ausência de guerra. Então, paz para nós é um conceito de tranquilidade, de calmaria. Por exemplo, você vai em alto mar e aí, como as ondas não estão levantadas, você fala que o mar está em paz, o mar está em calmaria. Você, de repente, está sem nenhuma dificuldade relacional, aí você fala que está em paz com a pessoa. É um conceito de paz. Mas olhando o contexto bíblico, é um conceito assim um tanto limitado. Quando um judeu, um hebreu, ele cumprimenta o outro dizendo shalom, é muito mais do que aquela pessoa estar em paz, o que já seria muito importante. Qual é o conceito, então? A ideia de paz quer dizer completude. É a pessoa estar completa, não lhe faltar nada. Então, quando um judeu cumprimenta o outro dizendo assim, shalom, ele quer não apenas que aquela pessoa esteja livre de conflito, ele quer que aquela pessoa esteja assim completa em tudo. Então, não é só que ela esteja livre de conflito, mas que ela esteja abastecida em diversos ou todos os aspectos. Então, quando diz assim, paz, olha, é que tudo esteja bem com você, que você esteja satisfeito com tudo o que está acontecendo na sua vida, que você se sinta completo, que haja completude sobre você. Percebeu mais ou menos? É um tanto limitado. No entanto, um tanto limitado a nossa maneira de explicar. No entanto, a ideia é que vai muito além de questões relacionais, muito além de não estar em conflito. Quer dizer que você interiormente, independente do outro, interiormente você se sente completo, você se sente satisfeito. Aí Gideão, ele está dizendo que Jeová Shalom, que o Senhor é paz. A ideia não é apenas que não existe mais um conflito entre ele e o Senhor. A ideia não é apenas isto. Ele, no primeiro momento, ele se sentia incapaz, insuficiente, sem condições de estar diante do Senhor. E por isso ele sentia que iria perecer. Quando o Senhor diz assim, paz, o Senhor está dizendo o seguinte, olha, não é só que não tem inimizade minha para com você. Não é só isso. É que você não precisa se sentir insuficiente na minha presença. Você não precisa se sentir indigno, incapaz. Você pode se sentir plenamente satisfeito na minha presença. Então Gideão vai dizer assim, o Senhor é paz. O Senhor não apenas não está em conflito comigo, o Senhor me capacita a estar diante dele. O Senhor faz com que diante dele eu não me sinta indigno, eu não me sinta insuficiente, eu não me sinta
incapaz. Percebe assim o conceito de paz a partir do contexto bíblico? Entendendo isso, vamos considerar o que quer dizer o Senhor é paz. Meus irmãos, quando a gente percebe isso, alguns textos da Bíblia ou algumas situações que já são conhecidas, elas se tornam mais vivas. O Senhor é paz. O Senhor é aquele que completa o que me falta. O Senhor é aquele que completa a minha alma. Por exemplo, o Senhor é paz no Salmo 23. Ele é o meu pastor, ele não me falta. Pastos verdejantes, ele é paz, ele supre na minha vida. Águas tranquilas, ele é paz, ele supre na minha vida. Caminhos de justiça, ele é paz, ele supre na minha vida. Ainda que haja sombra de morte, o Senhor é paz, ele é suficiente para mim naquela situação. A sua vara, seu cajado me consolam. Ora, na eternidade, é ele, sendo paz, que vai preparar uma mesa para mim, que vai ungir a minha cabeça com óleo, que vai fazer com que o meu cálice transborda. O Senhor, sendo paz, ele vai suprir uma morada para mim, eu habitarei na sua casa por toda a eternidade. Ele, sendo paz, ele completando, vai me trazer bondade e misericórdia por todos os meus dias. Percebe a ideia do Senhor sendo paz? Ele suprindo aquilo que nos falta? Ele suprindo a nossa necessidade? Nós aprendendo a estar totalmente satisfeitos nele, o Senhor é paz. Vamos jogar então para algumas situações que a gente percebe na Bíblia. Por exemplo, o povo de Israel estava no Egito. E o povo de Israel no Egito não estava em paz. Não é apenas porque os egípcios tinham inimizade para com eles. É porque ali lhes faltava tudo. Lhes faltava dignidade, lhes faltava cuidado, lhes faltava valor. Eles eram escravos, eles viviam amargurados. E até os filhos deles tinham que ser mortos, lançados no rio Nilo. Aí o Senhor, então, o Senhor vem ao encontro deles. E como é que o Senhor faz para vir ao encontro deles? Mão forte e braço estendido. O Senhor vai libertá-los com um grande poder. O Senhor vai conduzi-los saindo do Egito, vai abrir o mar vermelho, de tal maneira que eles passarão a pé enxuto. O Senhor vai fazer com que não apenas eles sejam libertos dos seus inimigos, vai fazer com que os seus inimigos sejam mortos naquele mar que queriam persegui-los. Então o povo agora no deserto, o Senhor será o seu guia. De dia, uma coluna de nuvem. De noite, uma coluna de fogo. O Senhor será o seu guia em todos os seus caminhos. E o Senhor não apenas será o seu guia, sendo uma coluna de nuvem, vai protegê-los do calor do dia. Sendo uma coluna de fogo, vai protegê-los do frio da noite. Percebe ele sendo paz, suprindo todas as necessidades do povo? Cada dia de manhã, quando o povo saísse da sua tenda, eles olhariam no horizonte e eles veriam uma coluna de nuvem. Eles perceberiam que o Senhor é presente com eles a cada manhã. À noite, antes de entrar na sua tenda, eles olhariam para o horizonte e eles veriam uma coluna de fogo. Eles perceberiam que o Senhor é presente com eles em todos os momentos da sua vida. Meus irmãos, quando eles levantavam de manhã e estavam com fome, eles só precisavam ir no quintal. E chegando no quintal, eles se agachariam e colheriam o pão que caiu do céu, o maná. Aquele pão tinha gosto de mel, uma coisa que adoça, uma coisa que sustenta, que dá energia. Quando eles tinham sede, eles iam a uma rocha, e o texto fala que a rocha não apenas minava, porque minar é escorrer. A água, a rocha jorrava água, jorrava com abundância tal que 600 mil homens, com mulheres, com crianças, com seus animais, se sentiam abastecidos, refrigerados com a água que saía da rocha. Entende o que quer dizer Jeová Shalom, o Senhor é paz? Não é apenas uma ausência de conflito, que já seria maravilhoso. Não é apenas que não existe mais inimizade. É que Ele está diretamente envolvido em completar o que nos falta, em suprir a nossa necessidade.
Ele é o nosso guia, Ele é o nosso libertador, Ele é o nosso protetor, Ele é o que supre as nossas necessidades, Ele é o nosso companheiro em toda a caminhada. Jeová Shalom, o Senhor é paz, Ele é aquele que supre o que nos falta. Vamos imaginar como é que isso daí faz diferença na nossa vida, como é que isso daí faz diferença na nossa caminhada. Quando Eliseu, ele está diante da sunamita, devido a sunamita ter cuidado dele sempre que ele passava por ali, ele quis retribuir de alguma forma. Aí ele chega até a sunamita e pergunta: tem alguma coisa que eu posso fazer por você? Você tem alguma demanda diante do rei para que eu interceda por você diante dele? A sunamita responde da seguinte maneira: habito no meio do meu povo. A sunamita diz que ela está tranquila, que ela está satisfeita. Ora, ela tem uma necessidade. A necessidade dela é que ela não tinha filho. Mas ela está tão satisfeita, ela está tão em paz, que ela não olha para a sua situação a partir daquilo que lhe falta. Ela olha para a sua situação a partir daquilo que lhe tranquiliza. Meus irmãos, nós temos o Senhor, nós temos tudo o que precisamos. Se a gente for olhar para alguns contextos, de repente me falta emprego, de repente me falta companhia, de repente me falta filhos, de repente me falta saúde. Mas quando a Bíblia fala que o Senhor é a minha paz, quer dizer que ainda que me falte essas coisas, Ele preenche o vazio, Ele preenche o que me falta, Ele cuida de mim, Ele é comigo. Jeová, Shalom. Gideão, quando diz isso, ainda havia uma miríade de inimigos que o cercavam e que estavam roubando os mantimentos dele e do seu povo. Gideão ainda tinha esses inimigos que escravizavam Israel, que oprimia Israel, que fazia Israel amargar as circunstâncias que vivenciava. Mas mesmo nesse contexto, Gideão diz: o Senhor é paz. Ora, o que eu realmente preciso, a grande necessidade, Ele está suprindo. Eu não vou mais perecer na sua presença. Eu não sou mais indigno diante do Senhor. Ele realmente supre aquilo que me falta. Entende o conceito? Jeová, Shalom? O Senhor é paz. Não é só que não exista mais conflito entre Ele e eu. Não é só que não existe mais inimizade. Mas é que eu não preciso mais me sentir indigno. Eu não preciso mais me sentir incapaz, insuficiente na sua presença. Porque Ele supre aquilo que me falta. Ele é a minha paz. Ele é aquele que é comigo, meu protetor, meu guia, meu companheiro, o que supre as minhas necessidades. Meus irmãos, a gente consegue perceber isso no Velho Testamento, em todas as situações que a gente conseguir imaginar. Por exemplo, aqueles 3 homens na fornalha, eles precisavam de alguém com eles, e o Senhor é paz. O Senhor foi com eles naquela fornalha. A gente vai considerar realidades outras, onde Deus vem diretamente ao encontro da grande necessidade do nosso coração, porque Ele é paz. Ele é o que nos traz completitude. Ele é o que nos faz completo. Ele é o que nos faz amparados. Meus irmãos, reflitamos acerca disso. O que o judeu queria dizer quando olhava para o outro e falava Shalom? O que Paulo ele queria transmitir quando ele cumprimentava as pessoas com essas duas expressões, graça e paz? O que Gideão quis dizer quando Gideão se volta ao Senhor e então deixa registrado: o Senhor é a minha paz, Jeová Shalom. Quer dizer que Ele é aquele que supre a grande necessidade da minha alma. Ele é o que me faz completo. Ele é o que me faz amparado. A gente vai considerar como é que o próprio Jesus Cristo, ele se mostrou a nossa paz. Ele chega dizendo assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Então veja bem, qual é o conceito de paz no mundo? O conceito de paz é tão somente a ausência de conflito. É uma paz circunstancial? É uma paz transitória? É uma paz insegura? O Senhor, Ele deixa a paz dEle. Ele faz com que nós nos sintamos completos, independente da situação. Ele faz com que nós saibamos que haja o que houver, venha o que vier, nós diante dEle temos tudo aquilo que nós precisamos. Não precisamos ficar em busca de algo mais.
E aí, meus irmãos, é nesse sentido que a gente precisa entender que quem tem Jesus já tem tudo o que precisa. Nós vivemos uma realidade onde a gente não admite com os lábios, a gente não admite, mas a gente age como se Jesus não fosse o suficiente. Vou dar um exemplo. O povo de Israel no deserto saía da sua tenda de manhã, via aquela coluna de nuvem. Antes de dormir à noite, via a coluna de fogo. Lembrava dos livramentos no Egito e do Mar Vermelho se abrindo. Agachava-se de manhã, pegava pão que caía do céu, gosto de mel. Tinha uma rocha que o seguia, que jorrava água em abundância. Não era para o povo se sentir completamente satisfeito? Não era para o povo se sentir totalmente completo? Tudo que precisava já tinham? Mas o povo sempre ficava dizendo: olha, lá no Egito tinha coisas que aqui nós não temos. E a carne que tinha no Egito, e o tempero que havia no Egito. Olha, no Egito tinha até cemitério, aqui não tem. Meus irmãos, assim como o povo de Israel era para se sentir completamente em paz, era para se sentir completos, era para se sentir totalmente amparados, mas sempre murmuravam. Paremos para pensar. Será que nos falta algo mais? Eu creio na sede espiritual. Eu creio na profunda fome de Deus. Eu gosto de uma expressão que eu chamo de insatisfação santa. Mas a gente precisa tomar cuidado. Porque às vezes nós damos a entender que a fome que nós sentimos, que a sede intensa, que a insatisfação santa, não é para buscar o que nós já temos em Cristo. Mas às vezes é procurando algo mais que parece que em Cristo não é suficiente. Dá uma olhada. Por exemplo, eu sei que cada igreja local tem a sua dinâmica. E eu sei que as coisas, com o tempo, elas têm as suas mudanças, porque tudo é dinâmico. Nós não somos estáticos. Mas fica observando como é que as mudanças vão acontecendo, muitas vezes dando a entender que aquilo que o crente tem não é mais suficiente. Vou dar exemplo simples. Quando surgiu um conceito chamado de segunda bênção, que foi a base do movimento pentecostal, do movimento renovado, a ideia era a seguinte: que em Cristo você tem salvação. Essa é a primeira bênção. Mas além de Cristo, tem uma segunda bênção que você precisa buscar, que era o que eles entendiam como o batismo do Espírito Santo. Eu não quero criticar, é só para a gente pensar como é que, às vezes, as pessoas elas dizem que Cristo é suficiente, mas parece que tem algo mais que precisa ser buscado. Teve esse movimento, com todas essas tendências e tudo mais, né? Sei que tem muitos irmãos sinceros, piedosos, sei que tem o seu valor, é Cristo que vai jogar. Mas percebe que a base foi uma base dando a entender que aquilo que nós temos em Cristo ainda não é suficiente, tem algo mais a ser buscado. Aí vem várias tendências, várias questões, e aí, por exemplo, os modismos evangelicais que existem. Eu sou de uma época um pouco mais antiga, os mais antigos vão se lembrar de um movimento chamado Dente de Ouro. Então as pessoas diziam que tinha um mover de Deus que fazia com que o dente da pessoa virava ouro. Eu, na minha adolescência, tinha um conhecido meu que a obturação dele, ele falou que tinha ficado dourada. Olha, só a salvação que é em Cristo, tudo que é em Cristo, maravilha, mas tem algo mais que você precisa buscar. A gente vai vendo essas tendências, esses modismos, o que acontece? O movimento, eu vou colocar movimento, não é crítica, por favor, é só para a gente pensar, da época do Diante do Trono. Um conjunto musical com muito belas músicas, muitos salmos cantados, alguns deles bem tocantes. Mas olha só, em cima de algo que tem o seu valor, criaram uma tendência, um movimento muito pautado no emocionalismo, no experiencialismo, naquela questão de impacto e de multidão. Meus irmãos, tentando ter discernimento. Assim como o povo de Israel teve os seus excessos, a gente precisa considerar se ao longo da história nós também não temos tido os nossos excessos, e não são simples excessos. O povo de Israel não estava valorizando tudo o que Deus estava fazendo. Precisamos tomar cuidado que às vezes a gente diminui tudo que nós já temos em Cristo Jesus. Tendências com emocionalismo, com experiencialismo, com questões subjetivas, com modismos.
Meu irmão, não estou dizendo que a emoção não seja importante, que a experiência não tenha o seu valor, não estou dizendo que uma coisa ou outra que o homem faz hoje seja errado. Eu estou dizendo que o problema é quando a gente coloca essas coisas em substituição. Não, não é necessário. Cristo é suficiente. Cristo é plenamente suficiente. É mais ou menos aquilo que alguns chamam de efeito goma de mascar. Você pega o chiclete, no primeiro momento está docinho, está gostoso. Mas depois da oitava, da nona mastigada, perdeu o sabor. Você está só mastigando borracha. Aí você precisa de alguma coisa diferente. Você precisa de um novo chiclete. É o que as pessoas têm feito. Mas se nós olharmos para o Senhor e nós realmente considerarmos isso, Ele é a nossa paz, Ele é tudo o que nós precisamos, nele nós nos sentimos completos. Meus irmãos, a nossa fome não vai ser por buscar algo mais, a nossa fome vai ser por nos alimentarmos mais e mais de Cristo. A nossa sede não será no sentido de buscar algo mais, será no sentido de bebermos mais e mais de Cristo. Consideremos, quem tem Jesus já tem tudo, só precisa valorizar e se aprofundar mais naquilo que já tem. Não é ficar procurando experiência, não é ficar procurando novas emoções. Considere, Jesus é a nossa paz, Ele deixou aquilo que completa a nossa alma. É nesse contexto, ou nesse sentido, que Paulo, preso em Filipenses, ou preso e escreveu a carta dos Filipenses. Paulo, numa situação até de necessidade financeira, que os filipenses estão ajudando ele a suprir essa necessidade, Paulo vai dizer assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará as vossas mentes e os vossos corações. A paz, o sentir-se completo, o sentir-se assim abastecido. Paulo está preso, Paulo está abandonado, Paulo está passando por dificuldade financeira, mas Paulo está dizendo que havia algo que fazia ele se sentir completo, ainda preso, que fazia se sentir realizado, ainda que desamparado, que fazia ele se sentir cuidado, abastecido. O que é isso? É o Senhor que completa a nossa alma. Meu irmão, eu creio nisso. E eu tenho buscado cada dia realmente vivenciar isso. Ter o Senhor completando o meu coração. Ele é a nossa paz. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração. Jeová Shalom sobre a sua vida e que Ele nos abençoe. Um carinhoso abraço.